Graça e paz, família de Cristo, família abençoada. Vamos lá para a mensagem de hoje. Isaías capítulo 6, do 1 diz assim: E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e seu quesito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriram o teu rosto, com 2 cobriram os teus pés, e com 2 voava, clamando a uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E um brado das portas se movera, como a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse aí: Eis a de mim, pois que eu estou morrendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos virá o rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirará do altar como uma tenza. E com a brasa tocou na minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e purificado o seu pecado e perdoado. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, a quem de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me. Esse aqui é um texto bem conhecido, amados, que encontra em Isaías 6, fala do chamado de Deus para Isaías. Isaías, naquela época, amados, se via um rei chamado Rei Uzias. O rei Uzias, ele governava Judas, era o rei de Judas. E no reinado de Uzias, amados, aquele povo de Judas começou a viver na idolatria, na prostituição e no pecado. Aquele povo antes, eles adoravam a Deus, mas quando o rei Uzias começou a governar, começou a reinar sobre Judas, o pecado começou a habitar. O rei Uzias deixou que o pecado se habitasse sobre Judas. E aquele povo começou a endurecer o coração e não começou mais a ouvir a palavra de Deus. E Deus começou a mandar sinais sobre aquele lugar. Deus começou a mandar sinais sobre aquele povo. Aquele povo via, mas não cria. Ouvia, mas não entendia. Mas aquele povo ali, amados, viveu só na prostituição, na idolatria, fazendo coisas que não agradavam aos olhos de Deus. Deus ficou preocupado com aquele povo. E o Senhor mandava sinais naquele lugar. Isaías era um homem temente ao rei Uzias. Era um homem segundo o coração do rei Uzias ali naquela época. Era um homem braço direito do rei Uzias. Era um homem temente ao rei Uzias. Isaías na sua casa era uma casa abençoada, que o rei Uzias era abençoado Isaías. Isaías era primo do rei Uzias. Isaías naquela época ele tinha muito moral, porque os povos falavam assim: não vamos mexer com Isaías, porque ele é primo do rei, ele é o braço direito do rei. E assim, amados, Isaías era muito respeitado. Isaías tinha ali tudo do bom e do melhor que o rei Uzias dava a ele. Então, amados, Deus precisava levantar alguém no meio daquele povo para que aquele povo entendesse que Deus estava precisando falar algo para aquele povo. Deus ia destruir aquele lugar, que aqueles povos não convertessem, aqueles povos não abrissem o seu coração, não parassem de ficar naqueles pecados. Deus ia destruir aquele lugar. Então o Senhor precisava levantar alguém no meio daquele povo. E quando o Senhor olha para a terra, o Senhor vê Isaías. Mas vê que Isaías era um homem temente ao rei Uzias, era um homem segundo o coração do rei Uzias, era um homem braço direito do rei Uzias, era um homem confiável do rei Uzias. Então o Senhor pensou: se eu trazer ele para mim, ele vai ser um homem segundo o meu coração, ele vai ser um homem obediente à minha palavra, o que eu mandar ele fazer, ele vai fazer. Então o Senhor, para chegar ao profeta Isaías, então o Senhor precisava tirar uma pedra no meio, que essa pedra era o rei Uzias. Porque Isaías achava que rei Uzias era um rei era um rei que governava tudo, era um rei que era soberano sobre todas as coisas, era um rei que podia, não morria. Quero dizer para você, resumindo, era um rei que era inabatível. Então o Senhor começou a trabalhar lá de trás. Então, um certo tempo, amados, o rei Uzias vai ao templo oferecer sacrifício. Mas naquela época, o único que podia queimar incenso, amado, era só o sacerdote e mais ninguém. Você levava o sacrifício até o sacerdote levava até Deus.
e mais ninguém. Mas o rei Uzia, achando que ele era o rei, que ele era poderoso, o rei Uzia achou que ele era poderoso, que ele podia todas as coisas, porque ele era rei. Então o rei Uzias, chegando ao local de queimar incenso, ele entra para queimar incenso. E o sacerdote diz para ele: você não pode queimar incenso. E ele disse: eu posso, eu sou rei, eu governo Judas, eu posso, eu sou o rei. Então eles deixou que ele fizesse o que ele quiser. Então ele entra e vai queimar incenso. Mas quando ele começa a queimar incenso, começa a oferecer o sacrifício a Deus, o sacrifício do rei Uzias não é aceito por Deus. Naquele exato momento, Deus coloca uma lepra no meio da tua testa, onde ficava a sua coroa. Então, naquele momento, o rei Uzias fica leproso. Então, naquela época, quem estava leproso não tinha mais poder. Quem era leproso não podia tocar numa pessoa, ou menos em alguma coisa, se tornava uma pessoa impura, uma pessoa pecadora para eles. Então, o rei Uzias perdeu o reinado, perdeu o rei. Então, o rei Uzias começou a viver afastado daquela cidade, daquele reinado. E Uzias foi morar distante, Uzias foi morar numa aldeia. A Bíblia fala que Uzias já não começou a governar mais, até a sua morte. Uzias morreu afastado, Uzias morreu leproso. E quando Uzias morre, amados, Judas fica sem rei. É no momento que Isaías começa a ficar preocupado. É no momento que Isaías não começa a entender o que estava acontecendo. Quem que ia governar? Judas. Isaías ficou preocupado para ver quem ia governar Judas. Então Isaías pensava na sua memória: quem vai governar Judas? Podia ser uma pessoa, um rei que não gostava de Isaías e podia destruir a sua família e matar a sua família, matar o seu povo. Podia ser uma pessoa assim, ou podia ser uma pessoa que podia abençoar na sua família. Isaías estava à procura de quem ia ser o rei de Judas. Isaías ficou preocupado para saber quem que era o rei. E nesse decorrer de tempo, Isaías, na sua preocupação, e ele sem entender as coisas, e saber quem vai ser rei, vai para um lado e por outro, procurando quem vai ser o rei, com medo, preocupado. Então é neste momento que Deus começa a trabalhar. Então, no meio dessa bagunça toda, Isaías, dessa correria dele para lá, para cá, dessa preocupação dele, no meio do desespero de Isaías resolve ir ao templo de Deus. E quando Isaías vai ao templo de Deus, amados, eu entendo por mim, muitas vezes, quando você está afastado do caminho de Deus, ou quando você vai a primeira vez na igreja, a única coisa que você faz é sentar no último banco de trás, porque você tem vergonha de sentar na frente. Eu entendo por mim que Isaías tem feito isso, sentado no último banco de trás. E Deus também, amados, Ele não é um Deus que entra na sua vida assim, se você clamar a Ele. E eu entendo por mim que Isaías tem levantado um clamor a Deus. Porque Deus não chega na sua vida e entra de uma vez e transforma. Ele espera primeiro você dar o primeiro passo. Deus espera primeiro você levantar o primeiro clamor. Deus espera primeiro você chamar Ele para que Ele entre. Ele não é Deus Deus exibido, que chega e transforma. Quando você chama Ele entra e transforma. Ele não chega de uma vez e transforma sem você clamar a Ele. Eu entendo por mim que Isaías tem levantado um clamor. E quando Isaías levanta um clamor, Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O texto fala aqui, Isaías 6, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele vê os serafins, estava por cima deles. Os serafins estavam acima de Deus. E cada um tinha 6 asas, com 2 cobriram o teu rosto, e com 2 cobriram os teus pés, e com 2 voava, clamando: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Era a forma dos serafins adorar a Deus. Eles cobriram o teu rosto, cobriram os teus pés. Era a forma de eles adorar a Deus. Eles começam a dizer: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Os serafins, naquele momento, começou a dizer para Isaías, começou a dizer que o único que era santo, santo, santo,
era Deus para Isaías. E começou a dizer para Isaías: o único que está assentado sobre um alto e sublime trono é o Senhor. O único que é dono da coroa da glória é o Senhor. O único que tem o poder é o Senhor. Isaías começa a ver aquelas coisas, Isaías começa a ficar impactado, Isaías começa a enxergar, e aquele lugar era tão grande, a glória de Deus era tão tremenda, amados, e aquele lugar começa a encher de fumaça, a glória de Deus era tão grande que aquele lugar, eu entendo por mim, que balançava do poder de Deus. Isaías ficou preocupado, Isaías ficou assim, não sabia o que fazer, então Isaías começou a confessar os seus pecados. Quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu os anjos clamando a Deus, quando os anjos diziam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, os anjos queriam dizer para Isaías, o único que era rei era Deus. O único que era santo era Deus. O único que era dono da coroa da glória era Deus. O único que era rei de Judas, rei do universo, era Deus. O único que ele deveria colocar sua preocupação era em Deus. Então Isaías começa a entender o que os anjos estavam dizendo. Então Isaías diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías começa a entender que ele é um homem pecador e habita no meio de um povo de pecadores, um povo que vive de pecados. Isaías começa a confessar os seus pecados para Deus, dizendo: eu não sou nada, eu sou pecador, eu sou miserável, Senhor, eu mereço a morte. Ele começa a dizer para Deus os seus pecados. Então Isaías começa a pedir também a morte, ele pensa que ele vai morrer, ele diz: ai de mim que eu vou perecendo. Mas ele não sabia que naquele dia Deus tinha um chamado para a vida dele. Ele começa a confessar os seus pecados, ele diz: sou pecador, sou miserável, eu não sou digno de nada. Ele confessa os seus pecados para Deus. Então o Senhor manda os serafins, e nas suas mãos daquele serafim tinha uma brasa viva. E essa brasa viva, o serafim toca no lábio de Isaías e diz: eis que essa brasa toca os teus lábios e o teu pecado é purificado e perdoado. Primeiro o Senhor, amados, purifica o pecado, depois ele perdoa, depois ele batiza e depois ele transforma. É assim que Deus faz. Deus pegou Isaías, purificou o pecado de Isaías, perdoou o pecado de Isaías e derramou sobre Isaías o Espírito Santo. E quando Isaías estava cheio, quando foi transformado naquele exato momento que Deus transformou ele, quebrou aquele vaso velho e fez um vaso novo, e encheu ele do óleo, e encheu ele do Espírito Santo, e transformou ele, e o Senhor diz para ele: a quem de ir por nós? E ele bate no peito e diz: eis-me aqui, Senhor. Deus tinha um chamado para ele. E quando Deus diz para assim: a quem enviarei, a quem de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui. O maravilhoso é que Isaías não olha o tamanho do chamado que Deus tinha para ele. Isaías, em nenhum momento, ele pergunta: Deus, qual que é o chamado? Onde tu quer que eu vou, mestre? Onde tu quer, o que tu quer que eu faça? Ele não disse, ele diz: eis-me aqui. Envia-me. Ele estava cheio do Espírito Santo. Naquele exato momento que ele teve um encontro com Deus, naquele exato momento que Deus encheu ele do Espírito Santo, ele não queria mais saber de nada, ele queria era fazer a vontade de Deus, ele queria era pregar o reino de Deus. E a pregação que Deus tinha para ele, a missão que Deus tinha para ele, era para o povo dele mesmo. Era para aquele povo de Judas, que Deus ia destruir aquele lugar. Isaías fica assim: é para este povo? Mas ele não volta atrás, ele prossegue e vai e anuncia o que o Senhor tinha mandado ele falar. É nos dias de hoje, quando nós temos um chamado para Deus, quando Deus nos chama, a primeira coisa que a gente fazemos, qual que é o chamado, Deus? Aonde que é, Deus? A gente não bate no peito como o profeta Isaías e fala assim: eis-me aqui, Senhor. A gente quer saber onde Deus... Vai que Deus fala assim: o seu chamado, irmão, é lá para a África.
E você fala, ah, Senhor, eu não vou lá. Ah, seu chamado é para os Estados Unidos. Ah, eu não vou lá. Ah, o seu chamado é para a Venezuela, onde está a pobreza, a destruição ali. Ah, Senhor, eu não vou lá, porque lá é isso e isso. Irmãos, Deus quer te usar. Não importa aonde Deus quer te levar, não importa aonde Deus vai te levar, porque Ele vai te usar, jamais Ele vai te deixar só. Faça como o profeta Isaías, quando Deus dizer assim para você, a quem de ir por nós, a quem enviarei, a quem de ir por nós, você bate no seu peito e diz assim, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Diz como o profeta Isaías, não olhe o tamanho do chamado que Deus tem para você, mas olhe o tamanho do teu Deus que pode te capacitar, olhe o tamanho do teu Deus que pode colocar na sua boca palavras maravilhosas, palavra de libertação, palavra de transformação, palavra que tem poder sobre todas as coisas. Não olhe o tamanho do teu chamado, mas olhe o tamanho do teu Deus, porque Ele pode todas as coisas. Faça como o profeta Isaías. E esse profeta Isaías, meu irmão, foi um grande homem na presença de Deus, que o profeta Isaías foi tão poderoso, tão grandioso no reino de Deus, que o profeta Isaías já profetizava a vinda de Jesus, já profetizava o que ia acontecer na vinda de Jesus. Se você ler o texto de profeta Isaías, você vai ver que Isaías já profetizava a vinda de Jesus na terra, já profetizava o que Jesus ia passar, já profetizava sobre o deserto, já profetizava sobre a cruz. Isaías foi tão tremendo que Isaías já estava anunciando a vinda de Jesus. E Deus usou ele de uma forma sobrenatural e ele foi um grande instrumento na mão de Deus. É isso que Deus quer na sua vida. Deus quer te usar. Deus quer te fazer um instrumento. Deus quer te purificar. Não importa se você é pecador, não importa o seu pecado, Deus quer te pegar. Perdão, Deus quer te pegar, quer te purificar e perdoar o seu pecado, quer te fazer um grande profeta, quer te fazer um grande missionário, quer te fazer um grande pregador na sua obra. A seara é grande, irmão, mas são poucos trabalhadores. E Deus quer te chamar para ser trabalhador. Deus quer te chamar como ele chamou o profeta Isaías. Isaías diz assim, eis-me aqui, Senhor. O Senhor está esperando você dizer, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Aleluias. Jesus está te chamando. Jesus tem um chamado para a sua vida. O nosso propósito nessa vida aqui, amados, é pregar o evangelho. O nosso propósito nessa vida aqui é anunciar as coisas de Deus, anunciar as boas-vindas de Deus. O nosso propósito aqui é pregar o evangelho. Nós cristãos, não é nós ficar sentado no banco, só ouvir. Mas seja, a palavra de Deus disse, não seja só ouvinte, mas seja praticante das palavras de Deus, das obras de Deus, não seja só ouvir, não fica só ouvindo, mas começa a praticar a palavra de Deus. Isso é bíblico. Você tem que praticar. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus diz, vem bendito ao meu Pai. Deus está te chamando. Ele tem um grande chamado na sua vida. Muitas vezes você está correndo do chamado de Deus. Muitas vezes você fala assim, ah, Deus, eu não tenho tempo, ah, eu não tenho isso. Lógico que você tem, irmão. Você tem um tempo para Deus. Deus quer te chamar, Deus quer te capacitar, Deus quer te usar de uma forma sobrenatural, que o mundo vai olhar para você e vai ver a luz do Espírito Santo em você. O mundo vai olhar para você e vai ver que você é um homem usado por Deus. Como o profeta Isaías, era o homem que servia o rei Uzias, era o homem que fazia a vontade do rei Uzias, era o homem segundo o coração do rei Uzias, era um homem que vivia prestando serviço para o rei Uzias, mas quando tem um encontro com Deus, tudo se transforma, ele se tornou um homem usado por Deus, um homem que prestava serviço para Deus, um homem que pregava a palavra de Deus, um homem que fazia as obras de Deus. O homem que profetizava foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E Deus está te chamando para você ter um encontro com ele como o profeta Isaías. Deus quer te mostrar ele assentado sobre um alto e sublime trono. Deus quer te chamar para você ser um grande pregador, um grande missionário. Ou talvez não sei o que o Senhor tem para você, mas Deus tem um chamado na sua vida. E ele está te chamando.
e quer purificar o seu pecado, Ele quer perdoar o seu pecado e quer te levantar. Ele está esperando você dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Quando o Senhor te chamar, não pergunta a Deus o tamanho do seu chamado, qual é o chamado, diz para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa-me, porque o Senhor quer te usar. Só depende de você, irmãos. O Senhor tem um plano grande na sua vida. O Senhor tem uma obra grande na sua vida. O Senhor está te chamando para você trabalhar na seara dele. Não perca tempo. Aproveita, irmãos. Aproveita que a porta da graça está aberta. Aproveita que a porta da graça está aberta. Não deixa que a porta da graça feche, irmão. Aproveita que ela está aberta e começa a fazer a vontade de Deus. Começa a pregar o reino de Deus. Ide a todos e pregai o evangelho. Aquele que crê será um salvo, mas aquele que não crê já terá condenado. Aquele que você pregar, se ele crê, irmão, estará salvo. Mas aquele que não crê, amado, ele mesmo já está fazendo a sua condenação. E Deus está te chamando. E Deus tem um chamado na sua vida. Eu quero deixar essa mensagem para você. Reflete nessa mensagem. Reflete no profeta Isaías. Um homem que servia o rei Uzias, fazia tudo que o rei Uzias mandava. E na hora que ele tem um encontro com Deus, ele começa a mudar a sua história. Ele começa a colocar um ponto final na sua história e começa a escrever uma nova história diante da glória de Deus. E ele começa a escrever a história diante da glória de Deus. Você lê o livro de Isaías, você vai ver que é uma história linda. Você vai ver que o Isaías foi um homem usado por Deus de uma forma tremenda, que o único homem que começou a anunciar a vinda de Jesus. Foi um homem tremendo na glória de Deus. Foi um homem usado por Deus. Assim Deus quer te usar. Deus quer te capacitar. Deus quer que você prega sobre a vinda de Deus. Deus quer te encher do Espírito Santo. Abra o coração. Deixa Deus entrar. Chama Ele para a sua vida. Ele quer ter um encontro com você como Ele teve com o profeta Isaías. Eu te chamo para fazer parte do reino do Senhor. Eu te agradeço para você que está ouvindo essa mensagem. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês, irmão. Que você seja um canal de bênção na vida de Deus. Que você seja um canal na sua família de bênção. Que Deus derrama sobre a sua vida a bênção sobrenatural. Fique com Deus, fique na paz de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.